Então vamos lá, meu povo querido, hoje vamos trabalhar com expansão marítima, né? Mais conhecida como as grandes navegações. E aí fica inevitável nós falarmos nesse processo de expansão de grandes navegações sobre o pioneirismo ibérico, ou seja, né, da primazia de Portugal e Espanha nesse processo das grandes navegações. Bom, e não tem como nós falarmos das grandes navegações, não há como nós falarmos das grandes navegações sem nós nos situarmos no contexto histórico a qual essas navegações surgiram, a qual essas grandes navegações, elas despontam, elas se iniciam. Então aqui nesse material eu vou falar um pouco para vocês, gente, do contexto histórico. O que está acontecendo na Europa nesse período de grandes navegações? E aqui nós temos basicamente o século XV. E antes de entrarmos no século XV, também vale a pena nós lembrarmos o que aconteceu na Europa do século XIV. E aí, se vocês retomarem as nossas aulas de Baixa Idade Média, nós vamos ver que o século XIV ele se caracteriza pela tríplice maldita, pela tríplice do capeta, do tríplice do coisa ruim, do sete pele. E eu gosto de chamar assim, por quê? Porque ela é caracterizada, a crise do século XIV, pela fome, pela peste, e pelas guerras. Tá? Então, essa tríplice que compõe o século XIV não poderia ser mais diferente, não poderia ser diferente, né, do que uma tríplice do diabo, né, uma tríplice maldita. E o século XV, então, é o século da recuperação do século XIV. O século XV é o século da retomada da crise, né, que se desenvolveu aí no século XIV. Então, a gente vai ver que os centros urbanos vão conseguir se retomar, vão conseguir se desenvolver, né, e vão conseguir dar a volta nessa crise do século XIV com muito mais eficiência e com muito mais velocidade. Dentro daquela mesma lógica que nós vimos na Baixa Idade Média, da reorganização do campo. Por quê? Porque é preciso alimentar essas bocas famintas das cidades, é preciso então que essas pessoas que estão em plena expansão demográfica, elas tenham acesso a alimento, então é preciso reorganizar o campo para poder suprir essa necessidade. E aqui nós temos um grande problema, né? Nós temos dois sistemas político-econômicos funcionando ao mesmo tempo. Nós temos dois sistemas em pleno funcionamento, né? Nós temos ao mesmo tempo o sistema feudal, que apesar de estar em decadência, ele ainda resiste, ele ainda existe, né? E ao lado do sistema feudal, do sistema medieval, nós temos o sistema capitalista, que é um sistema novo, que surgiu lá no final da Idade Média. Só que esses dois sistemas, o feudal e o capitalista, eles são antagônicos, né? Eles não funcionam no mesmo espaço. Então, a solução encontrada é acabar de uma vez por todas com o sistema feudal e investir no novo sistema, expandir o novo sistema, o sistema capitalista. Perfeito? Bom, é justamente nessa situação de antagonismo, de divergência entre dois sistemas, que a gente vai ver esse processo de reorganização do campo. Por quê? Porque o sistema feudal ele ainda torna a agricultura muito incipiente, né? Uma agricultura ainda muito insuficiente. Tá? Frente a um surto urbano, frente a uma expansão demográfica que está em pleno acontecimento. Tá? Então é preciso que esse sistema feudal seja o mais rápido possível substituído por um novo sistema, o sistema capitalista, que dê conta, né, dessa agricultura incipiente, né, desse sistema feudal que ainda provoca uma crise. Tá? É importante lembrar também que o século XV é um século de intenso comércio na bacia do Mediterrâneo, perfeito? Então há um grande desenvolvimento comercial no Mediterrâneo. Esse desenvolvimento ele vem ocorrendo desde o final da Idade Média, lá a partir do século XII, XIII, mas ele ainda é muito intenso aqui no século XV, perfeito? E quem domina basicamente esse comércio no Mediterrâneo são as cidades do norte da Itália, né? E a gente tem principalmente aqui Gênova e Veneza, que eles dividem esse comércio, né? Os genoveses e os venezianos dividem o comércio no Mediterrâneo com os árabes. Os árabes vão trazer esses produtos do Extremo Oriente, né? A famosa Rota da Seda, que é um grande exemplo. Então esses produtos da China, né, do Extremo Oriente, eles vêm nas mãos dos árabes até o Oriente Médio, até ali mais ou menos ali onde é a Península Arábica, o sul da Península Arábica. As embarcações italianas vão recolher esses produtos, né, trazidos pelos árabes até esse ponto do Oriente Médio,
e os italianos vão levar esses produtos até a Europa Ocidental. Então a gente tem que pensar que esses produtos que vêm lá do Extremo Oriente e que chegam em Portugal e na Espanha, eles vão passar por no mínimo 2 intermediários, né? Os árabes, numa primeira fase, e numa segunda fase pelos italianos. Então a gente tem que imaginar que esse produto, quando ele chega na Europa Ocidental, ele chega com um valor muito agregado, com um valor muito elevado, devido a essas mediações que são feitas no comércio no Mediterrâneo, né? Então esses intermediários, até o produto chegar na Europa Ocidental, esses intermediários vão encarecendo, né? Eles vão tornando o produto muito mais caro. E aqui nasce, por exemplo, gente, a necessidade de uma expansão marítima, né? Então, se eu conseguir uma rota que me leve ao Oriente, ao Extremo Oriente, e que não passe por todos esses intermediários, eu vou conseguir trazer um produto para a Europa Ocidental muito mais barato, né, se comparado aos produtos que vêm pela rota veneziana genovesa, e a troca que eles fazem ali com os árabes. Perfeito? Bom, além desse grande desenvolvimento comercial, do desenvolvimento da burguesia, né, do acúmulo de capital, nós temos também o grande desenvolvimento, né, das relações e das práticas financeiras monetárias. Existe um teórico alemão chamado Max Weber, que ele vai dizer que o capitalismo é nada mais, nada menos que a racionalização das finanças, a racionalização da administração, né, do sistema contábil. E é isso que a burguesia europeia está fazendo no momento de tamanho comércio, de grande comércio no Mediterrâneo. Eles estão aperfeiçoando o seu sistema administrativo financeiro. Aqui nós não podemos deixar de lado o renascimento cultural, a renascença, que vai romper com os valores medievais, né, trazendo cientificidade, racionalidade, desenvolvimento científico e tecnológico. Afinal de contas, meu povo querido, enfrentar um mar desconhecido não é uma tarefa fácil. É necessário ter conhecimento tecnológico de navegação para poder enfrentar esses mares. Agora, muito mais do que o conhecimento tecnológico, é preciso enfrentar os monstros da mentalidade medieval. É preciso enfrentar, né, o imaginário da mentalidade medieval. E aqui nós temos como grande exemplo dessa mentalidade medieval a ideia de que a Terra ela é quadrada e que se eu for navegando além mar, eu vou chegar num ponto que eu vou cair num precipício. Ou então que esses mares desconhecidos possuem monstros bíblicos, monstros inimagináveis. Né? Então há esta necessidade de romper com os padrões da mentalidade e com o pensamento medieval. E aí entra a Renascença, né? O antropocentrismo substituindo o teocentrismo, o pensamento místico, o pensamento, né, aquele pensamento mais dark, aquele pensamento mais obscuro, digamos assim. E o último ponto, né, a gente sabe que a expansão marítima, o último ponto, a gente sabe que o protestantismo, né, a reforma protestante, não são do século XV, são do século XVI. Né? Então a gente tem que pensar que quando a Igreja Católica perde o monopólio da religião, perde o domínio religioso da Europa, novas religiões cristãs começam a surgir. Né, rompendo este domínio que os católicos tinham até então. Bom, quando os católicos perdem o seu monopólio, perdem fiéis pela expansão do protestantismo, essa Igreja Católica vai ver nas grandes navegações, vai depositar nas grandes navegações, né, uma chance de conquistar novos fiéis. Afinal de contas, se as embarcações portuguesas e espanholas, as mais católicas do mundo desta época, né, são os estados mais missionários, são os estados mais católicos do mundo, né, eles poderão, além de expandir o território europeu, eles podem também expandir o catolicismo. Então, é por esse motivo que a Igreja Católica Apostólica Romana vai apoiar as grandes navegações, vai então apoiar a expansão marítima, porque via na possibilidade de expandir o catolicismo, né, de expandir a Igreja Católica, fazendo um processo reverso ao protestantismo. Por que um processo reverso, Rafa? Porque o protestantismo vinha conquistando fiéis e a Igreja Católica vinha perdendo fiéis. Se a Igreja Católica apoia a expansão, é provável que essas populações conquistadas pelas grandes navegações,
elas possam ser convertidas ao catolicismo através de um processo que nós chamamos de processo de catequização. Tá? E aí, é claro, se as grandes nações, as duas grandes nações, iniciarem a expansão marítima, a darem um pontapé inicial às grandes navegações, é Portugal e Espanha, aquelas estados nacionais mais católicos, a Igreja Católica tem um apoiador nessa expansão do catolicismo, nesse processo de catequização. Vamos lá, então? Vamos trabalhar agora, gente, com as causas, né? E aí nós temos uma lógica de vestibular que nos traz essa questão aí do processo de causas e consequências, tá? Então, dentro dessa lógica de causas e consequências, nós iniciamos aqui com as causas das grandes navegações, né? Então, as causas da expansão marítimo-comercial. E o primeiro ponto mais importante é o processo de centralização política administrativa que nós vimos lá no Absolutismo 1 e 2, nos vídeos de Absolutismo 1 e 2. É a formação dos estados nacionais, Rafa. É a França se tornando França, a Inglaterra se tornando Inglaterra, Portugal se tornando Portugal. Bom, quando eu tenho uma unificação política, uma centralização política, eu vou ter a força necessária para projetar a expansão marítima. Então, a gente tem que pensar que esse processo de expansão é um processo caro, é um processo que precisa de movimentação humana, precisa de recurso financeiro, precisa de recurso humano. Então, eu preciso ter uma força central que movimente essas grandes navegações, que consiga projetar, desenvolver essas grandes navegações. E aqui, quando eu vejo essas monarquias europeias se formando, com reis superpoderosos e reinos poderosos, eu tenho a força necessária dentro desses reinos para a projeção, né, para o objetivo que era as grandes navegações, para a projeção da expansão marítima. Perfeito? E aqui nós temos uma coisa muito interessante. A gente sabe, então, lá dos nossos vídeos de Antigo Regime, que essa centralização administrativa, que essa centralização política, né, as monarquias absolutistas, elas funcionam, né, no período inicial, uma parceria entre rei e burguesia. A burguesia, poder econômico, o rei, poder político. E como eles estão juntos, eu vou ver então que poder econômico e poder político são unidos para uma causa única, as grandes navegações. O rei tem interesse nas grandes navegações? Claro, o rei vai ficar ainda mais poderoso do que ele já é. Se ele conquistar novos territórios fora da Europa. E a burguesia também tem interesses nas grandes navegações, sem sombra de dúvida. A burguesia quer expandir o capitalismo, né? Quer pegar o seu dinheiro, o seu capital que já está acumulando há muito tempo e investir numa nova empreitada. E essa nova empreitada chama-se expansão marítima, grandes navegações. Tá? Então, é preciso que essa burguesia possa expandir os seus mercados, buscar novos mercados, buscar novos produtos a serem vendidos na Europa. Perfeito? Aqui, junto com a centralização política, nós temos o mercantilismo. Né? O mercantilismo é a política econômica da Europa moderna, é a política econômica do Ancien Regime, né? Do Antigo Regime. E aqui nós temos como um dos preceitos mais básicos do mercantilismo, nós temos o colonialismo. Né? Ou seja, o domínio europeu sobre colônias fora da Europa, sobre a Europa dominando colônias, né, fora do território europeu, em busca de metais preciosos, de mercados consumidores, né, com essa tentativa de expandir os mercados. Então, mercantilismo e expansão marítima são duas coisas que casam perfeitamente. Tá? Próximo ponto, nós temos a conquista de Constantinopla, quando o exército turco-otomano, seu Júcida, conquista a capital do antigo Império Bizantino, a cidade de Constantinopla, atual Istambul, que era a cidade de entreposto, era a cidade intermediária de todos os produtos que vinham do Oriente em direção ao Ocidente, passavam por Constantinopla. Então Constantinopla é um entreposto, né? Todas as mercadorias que vagam no Mediterrâneo, né, indo do Oriente para o Ocidente, têm que passar por Constantinopla. Quando o exército turco-otomano, né, invade Constantinopla, eles vão dizer o seguinte, pode continuar passando aqui, fazendo o comércio de vocês.
como vocês faziam antes da conquista de Constantinopla. Mas agora vocês não têm que pagar o imposto para a gente. E aí o exército turco-otomano impõe, né, um bloqueio comercial alfandegário na região de Constantinopla, onde todos os produtos que passavam no Mediterrâneo para um lado para o outro tinham que parar ou tinham que pagar para esses chefes, né, esses donos do território de Constantinopla, o exército turco-otomano. Bom, então, se eu já havia dito para vocês, né, que o transporte desse produto era muito caro, porque passava por muitos intermediários, agora que eu tenho o exército turco-otomano no meio do caminho, cobrando um novo imposto, esse produto vai chegar na Europa Ocidental ainda mais caro do que vinha antes. E aí, encontrar uma nova rota comercial que me leve para o Oriente, sem passar por Constantinopla, é algo que vai me trazer ainda muito mais lucro do que antes. Perfeito? Então a necessidade de buscar novas rotas, de buscar novos caminhos que levem o homem ocidental ao mundo oriental para fazer compras, se torna a menina dos olhos, se torna, né, a chance de enriquecimento certo. Perfeito? Bom, no próximo ponto nós temos então a necessidade de ampliar os mercados. A gente viu que o século XV é um século onde o capitalismo está em expansão, ele precisa crescer e se desenvolver para acabar com o que resta de medieval, do sistema medieval, né? Então é uma necessidade de tomar esse remédio, que é a expansão do capitalismo. Esse remédio para acabar com o feudalismo é investir no capitalismo. Então, para acabar com o feudalismo, é preciso investir no capitalismo, é preciso expandir os mercados. Tá? Próximo ponto, gente. Falta de metais preciosos na Europa Ocidental, provocando o que nós chamamos de inflação e crise econômica. Por quê? Porque todas as jazidas de ouro e prata que estavam na Europa Ocidental foram usadas para comprar produtos no Oriente. Então, todo o ouro e a prata, né, que a Europa Ocidental tinha, foi utilizado para comprar especiarias no Oriente. Chega num ponto que não há mais metais preciosos na Europa Ocidental. Como é que eu vou usar moeda? Como é que eu vou fazer com que a minha moeda seja valorizada? Né? Eu preciso de lastro, eu preciso de algo que dê valor à minha moeda, que sustente o valor da minha moeda. Sem ouro e sem prata, a moeda não tem lastro. Isso provoca crise econômica, isso provoca inflação. É necessário buscar novos territórios, né? E nesses novos territórios buscar metais preciosos para serem levados à Europa e suprir essa necessidade de falta de metais preciosos. Perfeito? No penúltimo ponto, nós temos o acesso às riquezas orientais, às especiarias. Então, repetindo o que eu já falei para vocês, quem domina esse comércio no Mediterrâneo são as cidades de Gênova e Veneza, principalmente, junto com os árabes. Os árabes até uma certa altura do comércio no Mediterrâneo, né? Do Mediterrâneo central até o ocidental, quem faz esse processo de navegação e de comércio são os italianos do norte. Perfeito? Bom, essa riqueza fica muito cara, né? Então é preciso encontrar novas formas de trazer esses produtos para a Europa Ocidental, mas que não passem pelas mãos de tantos intermediários de Gênova e Veneza. E o último ponto, e mais importante, ou tão importante quanto os outros, nós temos, né, a inserção de novas tecnologias de navegação, como a caravela, o astrolábio, né? Essas novas tecnologias, elas vão fomentar as grandes navegações, elas vão possibilitar o homem medieval, o homem moderno, né? A gente está falando da passagem da medievalidade para a modernidade, mas esse homem vai ter e essa mulher vão ter os recursos tecnológicos para enfrentar esse mar desconhecido, né? Para enfrentar esse mar que traz tanto medo, né? Que é tão amedrontador, digamos assim. Tá? Então eu preciso ter uma tecnologia de navegação mais eficiente, mais refinada. Temos que lembrar aqui que aqui não há GPS, aqui não há radiocomunicador, aqui não há os elementos de segurança das embarcações modernas, contemporâneas. Aqui, meu querido, é um monte de marujo, uma embarcação de madeira e o oceano inteiro. Então, se eu não tiver as técnicas de navegação próprias, eu não vou conseguir
desenvolver essas grandes navegações. Vamos dar uma aprofundada aí, gente, nessas técnicas ou nessas tecnologias de navegação. A caravela portuguesa, né, uma embarcação menor, com mais velas, ela tinha a possibilidade de navegar, né, rapidamente em mares revoltos, né? Por quê? Porque as embarcações, gente, é como a gente pega, muito parecido com um processo de pegar onda na praia, né? Então a gente sempre dizia, eu me lembro do meu avô, ele dizia, fulano, Rafa, não, a onda vem vindo, tu tem que cortar a onda, né? Tem que furar a onda, ou por baixo, ou no centro da onda, senão ela te derruba. Ou quando tu quer vir para a praia, o que tu tem que fazer? Tu tem que pegar a onda, a gente chamava de pegar jacaré. É como pegar o surfista, né? Só com o corpo. Então a embarcação não é diferente desse processo que a gente faz na praia quando é criança. Ou a gente enfrenta a onda de frente, ou a gente enfrenta a onda de costas. Porque de lado a embarcação vira. Então se a minha embarcação portuguesa ela tem mais agilidade, ela vai conseguir se colocar contra ou a favor das ondas, passando por mares revoltos com mais facilidade. Perfeito? Outra questão é o formato dessa caravela. Ela tem um formato de U, né? E aí, como todo formato de U, a base forma, né, uma bolha de ar maior. E aí essa embarcação em formato de U, né, como U, a parte de baixo do U ela é maior, ela é mais gordinha, ali forma-se um bolsão de ar que garante a permanência dessa embarcação sem afundar. Ela funciona como uma espécie de João Bobo. Vem a onda, a embarcação quase cai, mas a bolsa de ar faz ela voltar, certo? Então essa caravela, ela era uma embarcação que tinha um formato, né, desenvolvida pelos portugueses, que ela era o formato mais eficiente para enfrentar esses grandes mares. Né? E não foi por nada que os portugueses foram os primeiros. O astrolábio, um instrumento redondo, uma ponta a gente tem que botar no horizonte do mar, outra ponta a gente tem que botar num astro específico, né, numa estrela específica, e a angulação vai nos dizer qual que é a distância do horizonte do mar com um astro. E isso vai dar latitude e longitude, ou seja, vai te dar, né, mais ou menos em que local tu tá em alto mar, perfeito? A bússola, né, sempre mostrando o norte magnético. A cartografia se desenvolve incrivelmente nesse período. Inclusive os mapas cartográficos eles eram utilizados como fonte de informação ultra secreta, inclusive com espionagem entre agentes espanhóis e entre agentes portugueses, né, tentando ter acesso a essas cartografias, esses mapas construídos por outras nações. O conhecimento de correntes marítimas era muito importante, né? Que corrente é mais fácil de eu chegar onde eu quero chegar, né? Para não pegar então uma corrente contrária e ter uma dificuldade de chegar no destino. A contagem por velocidade luminosa é uma coisa incrível, né? Por quê? Porque a ideia de que eu consigo desenvolver a velocidade ela é igual a tempo versus distância, né? Então, como é que eles fazem isso? Olha a genialidade dos caras. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, tá, pessoal? Olha só. Então, o que eles pegam? Eles pegam uma corda comprida e eles fazem nós nessas cordas com a mesma distância entre os nós. Então, claro que o meu desenho tosco aqui, eu não estou fazendo uma distância perfeita, mas vamos supor que a distância entre os meus nós é a mesma, perfeito? Na ponta eles amarravam a madeira. Aí o que eles fazem? Eles têm um instrumento chamado ampulheta. Nesse instrumento chamado ampulheta, eles têm aqui uma areia e essa areia ela vai caindo. Quando ela termina de cair, ela pode dar um tempo, né? Então 5 minutos é o tempo da minha ampulheta, perfeito? Então olhem só como é que eles calculam a velocidade, né? Tempo versus distância. Aqui eu tenho a distância, que é a distância entre os nós. E aqui eu tenho o tempo, perfeito? Então o que os caras fazem? Eles jogam esta ponta de madeira na água, né? A madeira vai boiar na água e a embarcação está andando. Então o que acontece? A madeira fica e a corda vai indo. E aí tu vai contando 1 nó, 2 nós, 3 nós. Passou os 5 minutos. Então nós estamos a 3 nós a cada 5 minutos. Aí depois os caras vão testar de novo, né? Dá lá umas 2, 3 nós, os caras vamos contar a velocidade de novo. Vamos lá então. Joga a madeira, 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 10 nós em 5 minutos. Dá bem mais rápido.
Então aqui que nasce a velocidade em nós. Essa técnica utilizada simples, com corda e madeira e ampulheta, eles desenvolvem uma medida, uma unidade de velocidade, para poder calcular, gente, em que altura do oceano eles estão, né? Quanto eles andaram e quanto eles ainda precisam andar. Então é uma tecnologia muito simples, mas que para a época ela é revolucionária, ela é inovadora, certo? Bom, agora para finalizarmos essas tecnologias de navegação, né, de marear, a gente tem que pensar o seguinte, gente. Aonde que os portugueses e os espanhóis aprenderam essas técnicas de navegação? Aí aqui nós temos que nos recordar da Idade Média. Os árabes muçulmanos, quando se expandiram pelo norte da África, eles acabam invadindo o território ibérico, ou seja, o território de Espanha e Portugal. Aqui, gente, na Idade Média, há um grande contato cultural entre árabes e cristãos de Portugal e Espanha. Então, é ao observar os árabes, é ao se contatar com a cultura árabe, que os ibéricos, os portugueses e espanhóis vão aprender essas técnicas. O astrolábio, por exemplo, é uma técnica de navegação que é utilizada pelos gregos há 200 anos antes de Cristo. Mas quem que domina essa técnica no século XV? São os árabes. E os portugueses aprenderam com o contato com os árabes. Então, olha a importância da influência dos árabes, né, dos sarracenos, na cultura das grandes navegações, né, do aprendizado que os portugueses e os espanhóis tiveram ao aprender, né, com os árabes essas tecnologias de navegação. Bom, agora aqui nós temos, gente, diversos setores da sociedade que vão apoiar as grandes navegações. E cada setor da sociedade tem um porquê, tem um motivo, tem um objetivo ao apoiar as grandes navegações. Isso quer dizer que cada setor da sociedade tem uma vantagem, ou vai ganhar alguma vantagem, né, se apoiar essas grandes navegações. Vamos ver primeiro o clero. Inclusive, nós já falamos do clero, né? Por que a Igreja Católica Apostólica Romana vai apoiar as grandes navegações? Por quê? Porque a Igreja Católica vem perdendo fiéis com a Reforma Protestante, né? Vem perdendo fiéis. Se os portugueses e os espanhóis conquistarem populações fora da Europa, essas populações conquistadas podem ser convertidas ao catolicismo, aumentando o número de fiéis. Então a Igreja Católica vê nas grandes navegações a possibilidade, né, de expandir o catolicismo, que está em queda, né, que está perdendo fiéis. A nobreza, os antigos senhores feudais, que vão se transformar agora numa aristocracia, né, numa nobreza europeia. Bom, se as terras conquistadas fora da Europa pelas navegações podem ser divididas entre essa nobreza. Será que quando os portugueses e espanhóis chegarem na América e conquistarem a América, será que eles não vão precisar de novos postos de comando, novos funcionários públicos na América para comandar a América? Também. Então o nobre pode ser esse funcionário nomeado pelas coroas para comandar a América ou os territórios além-mar, os territórios conquistados. Então, além das terras conquistadas poderem serem distribuídas entre a nobreza estava de olho nos cargos militares e administrativos que surgiriam nessas novas terras conquistadas. Perfeito? A burguesia é a mais interessada, tanto que ela vai ser uma das maiores financiadoras, se não a maior financiadora dessas grandes navegações, que é expandir o capitalismo. Né? A gente aqui tem que perceber que a burguesia vem acumulando capital, vem acumulando dinheiro e precisa investir esse dinheiro em novas demandas, na expansão do capitalismo. Tá? A população em geral pode ter uma melhoria de vida, né? Uma melhoria nas condições de vida. Por quê? Porque se a economia florescer, se a economia melhorar, todo mundo ganha também, né? Além de novas atividades profissionais. E o rei vai apoiar as grandes navegações? Claro! Porque o rei, né, dono do território francês, é diferente do rei que é dono do território francês e dono do território da América. Então, quando se expande os territórios coloniais, se expande também o poder real, se aumenta o poder real. E é isso que o rei quer, aumentar os seus poderes. Aqui nós vamos para uma das questões mais gritantes, uma das questões mais importantes, quando o assunto é expansão marítima. Inclusive esse assunto, gente, está entre os mais cobrados nos vestibulares,
quando, né, a temática cobrada é as expansões marítimas. Por que Portugal foi a primeira nação a desenvolver as grandes navegações? Porque Portugal foi o primeiro império a dar início às grandes navegações, e nós temos aqui uma série de fatores que nos levam ao pioneirismo português, né? Ou seja, por que os portugueses foram os primeiros? Primeiro, Portugal possuía um avanço tecnológico muito superior a outras nações. Perfeito? Então a caravela portuguesa, né, o contato com os árabes e com as técnicas de marear dos árabes, muito íntimo entre portugueses e árabes, né, um rei português, né, o Dom Henrique, chamado, né, o Navegador, que ele era um grande entusiasta, né? Ele era um cara muito animado com essas coisas de navegação, e ele acaba investindo e dando muito apoio político a essas grandes navegações. E nós temos aqui também uma outra questão que envolve esse aparato tecnológico que dispunha os portugueses, que nós vamos chamar de Escola de Sagres. E aqui percebam que a Escola de Sagres, ela está entre aspas. Por quê? Porque há na historiografia mais antiga, mais tradicional, um mito em torno da Escola de Sagres. Primeira coisa que nós temos que pensar é que Sagres é uma região de Portugal que não tem nada. Perfeito? Mas se construiu um mito entre a historiografia portuguesa e a historiografia brasileira, que havia uma grande escola que ensinavam as pessoas a serem navegadores. E não é isso que era a Escola de Sagres. Para falar um pouco mais disso, eu vou deixar aqui um vídeo já na sequência de um professor da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, professor Fernando Camargo, que é doutor, né, em História Ibero-Americana, ele é um grande especialista, tem aí alguns pós-doutorados, inclusive no exterior, e eu vou deixar então um pequeno vídeo dele falando sobre a Escola de Sagres, tá? Passando um pouco então agora a Escola de Sagres, nós vamos para a centralização política. Então, Portugal é o primeiro Estado nacional moderno. Portugal e a Revolução de Aves de 1385 é a primeira nação a se tornar uma nação unificada. Então a gente viu que a centralização administrativa, a centralização política era importante. Portugal foi o primeiro país a promover essa centralização. E aí, os portugueses governavam, né, em parceria com a burguesia portuguesa. Havia, né, uma concordância, havia uma amizade, né, entre a burguesia e a realeza portuguesa, que uniam seus esforços econômicos e políticos em prol das grandes navegações. Tá? O mercantilismo português é um mercantilismo que nós chamamos de bulionismo ou metalismo. Então havia uma grande necessidade dos portugueses de encontrar novos metais preciosos fora de Portugal. Paz interna, enquanto França e Inglaterra se matavam numa guerra dos 100 anos, né, investindo seus recursos financeiros e pessoais e profissionais na guerra, Portugal não tinha guerra. Podia investir os seus recursos financeiros e pessoais, né, e humanos nas grandes navegações. Então os portugueses, em vez de gastar com guerra, podiam gastar com grandes navegações, certo? A Espanha, por exemplo, tinha ainda um território dividido em pequenos reinos. Né? A unificação só vem com o casamento do rei, com o rei de Aragão com a rainha de Isabel de Castela. Então, havia uma fragmentação política na Espanha, né? A Espanha ainda vivia uma luta contra os árabes, contra os mouros. Então, a Holanda também não tinha uma perspectiva assim de tanta firmeza política e econômica. Então, Portugal tinha uma paz interna, né? Então podia concentrar os seus esforços nas grandes navegações. Posição geográfica, né? Nosso penúltimo ponto. Os portugueses, né? Então, se pegar ali no mapa o território de Portugal, é um território que tem à sua frente o Oceano Atlântico. Então, a sociedade portuguesa conhece o oceano como ninguém. Tem uma experiência com esse oceano, tem uma observação frente a esse oceano que muitas sociedades da Europa não têm. Então, se eu quero iniciar as grandes navegações e o meu quintal é o Oceano Atlântico, para mim, o espaço geográfico é um agente facilitador. Tá? E por último, gente, o espírito aventureiro, né, dos cavaleiros medievais,
né, dos cavaleiros portugueses, né? Então ainda há muito uma cultura cavaleiresca, há muito uma cultura militarizada e aventureira entre a elite portuguesa que investe, né, como um processo de continuidade da reconquista portuguesa, né, da continuidade em forma de grandes navegações. Então, conquistamos todo o território português, não tem mais para onde ir. Não, tem para onde ir, os mares. Então, as grandes navegações como um processo de continuidade da reconquista na Península Ibérica. Perfeito? Consequências, né, dessas grandes navegações, o que a gente chama de revolução comercial, porque se antes o comércio era no Mediterrâneo, agora o comércio é Mediterrâneo e Oceano Atlântico. Tá? Essas grandes navegações vão levar navegadores, inclusive, para o Extremo Oriente, né, para a China, para o Japão, para regiões do Extremo Oriente. Então a gente vai ver que o comércio que o europeu domina no Mediterrâneo agora se expande para o Oceano Atlântico, para o Oceano Índico, para o Oceano Pacífico. Perfeito? E isso nós vamos chamar, essa expansão comercial portuguesa e espanhola, nós vamos chamar de Revolução Comercial. Era o comércio que estava restrito à bacia do Mediterrâneo e agora se espalha para todo o globo terrestre, né? Então, inclusive alguns sociólogos vão dizer que o processo de globalização se inicia aqui com as grandes navegações. É quando o contato entre as populações do mundo, do globo terrestre, ele fica mais íntimo, né? Fica mais possível. Divisão do mundo entre Portugal e Espanha, os pioneiros nas grandes navegações. Aqui nós temos uma série de acordos, o principal deles, que vai fazer essa divisão do mundo, é o Tratado de Tordesilhas, né, de 1494, quando Portugal e Espanha assinam um documento dividindo as terras portuguesas conquistadas das terras espanholas conquistadas na América. Eles basicamente vão dividir o mundo entre Portugal e Espanha, tá? O Império Colonial Português passa a ser o maior império na Terra desse período, tá? Os espanhóis vêm logo adiante como um grande império. A gente poderia lembrar aqui, já citado em outros vídeos por esse humilde professor, a incrível armada de Filipe II. Né? Então, o Império Português e o Império Espanhol se tornam impérios gigantescos, né? Com acesso a vários territórios do mundo. O nosso terceiro ponto, ou quarto ponto de cima para baixo, né, que vai falar sobre o deslocamento do eixo econômico, é, para mim, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes. Porque antes das grandes navegações, o centro comercial do mundo era o mar Mediterrâneo. Agora, com as grandes navegações, não é mais o mar Mediterrâneo o centro do comércio do mundo. Agora, o centro comercial do mundo é o Oceano Atlântico. Ou seja, as conexões da América, velho mundo, com as conexões da Europa, o velho mundo, tá? Acho que eu errei esse processo. Então, as conexões entre o novo mundo, América, com o velho mundo, a Europa. E isso se dá basicamente porque portugueses e espanhóis, né, mais espanhóis do que portugueses, encontraram de cara, no início da colonização espanhola, grandes quantidades de ouro e prata. E então era tanto ouro e tanta prata extraída das Américas que os portugueses e os espanhóis, né, vão trazer o núcleo, né, o centro econômico do mundo, do Mediterrâneo, para o Oceano Atlântico. Tá? E o penúltimo ponto, repetindo o que eu falei para vocês há exatos poucos segundos, né, o afluxo de metais para a Europa, inclusive causando na Europa uma deflação, né, o inverso da inflação, devido a essa grande disponibilidade de metais preciosos que foram jogados na Europa do século XV, do século XVI. E aí o processo de conquista e colonização das populações e do território americano, né, do território da América. Tá? Continuando lá, pessoal. Outras consequências, processos de aculturação, escravização e genocídio das populações ameríndias, das populações nativas da América, surgimento de um rico e cruel comércio de escravos. Por quê? Porque o indígena não deu certo em algumas regiões da América, né? Então se começa a trazer grandes quantidades de africanos escravizados para o trabalho humano, para o trabalho nas colônias. Esse comércio ele é riquíssimo, tá?
As cidades de Gênova e Veneza, que antes das grandes navegações dominavam o comércio internacional, elas entram em decadência. Por quê? Porque o comércio sai do Mediterrâneo e vai para o Oceano Atlântico, tá? E sem sombra de dúvida, o último ponto, o enriquecimento da burguesia. A burguesia que investiu nessas grandes navegações, a burguesia que investiu nesse processo de grandes navegações, vai ter o resultado, né? Vai enriquecer, vai crescer e vai se desenvolver. Divisão do mundo, nós tivemos então, antes do famoso Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Intercoiteira, né? Ou a Bula de Intercoiteira. Aqui quando eu digo bula, gente, é porque há sempre uma ratificação do Papa, perfeito? São acordos políticos internacionais entre as nações, mas a Igreja Católica está apoiando, está ratificando esses acordos, ou seja, está tutelando, está apoiando, né? Está dizendo que esses acordos estão corretos. Então, a Bula Intercoiteira, né, o Tratado Intercoiteira, de um ano antes do Tratado de Tordesilhas, foi então ratificado, apoiado pelo Papa Alexandre VI. Ele vai estabelecer que a partir de 100 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde, se traçaria uma linha imaginária dividindo as terras de Portugal e terra da Espanha. Só que o que se descobriu um ano depois? Que a 100 léguas das ilhas do Cabo Verde não tinha nada, era mar. Então, uma das nações, né, que estava então assinando essa divisão do mundo, das terras conquistadas, perderia terras, ficaria só com mar. Então, eles resolvem refazer esse acordo, né, estabelecendo não mais 100 léguas, mas agora 370 léguas a partir das ilhas do Cabo Verde. Se estabelece uma linha imaginária. Todas as terras conquistadas a leste ficam sob tutela de Portugal e todas as terras conquistadas a oeste ficam sob a tutela da Espanha. Tá? É claro que a França e a Inglaterra não gostaram disso, afinal de contas, vocês estão dividindo o mundo entre Portugal e Espanha e não perguntaram para a França se a Inglaterra e a França aceitam essa divisão. Né? A Igreja Católica simplesmente apoiou essa divisão entre Portugal e Espanha, por serem reinos extremamente católicos, mas a França e a Inglaterra anglicana, né, vai dizer, opa, ninguém perguntou para as nossas nações, para a França e para a Inglaterra, se nós apoiamos esse acordo. Tanto que surge a partir daqui uma lei internacional chamada Lei de Uti Possidetis, que é muito parecida com a lei brasileira de uso capião, né? Ou seja, é dono do território, não quem diz que é dono, né, por um documento assinado pelo Papa, mas quem coloniza de verdade determinada religião, quem consolida a colonização, quem leva gente, dinheiro, né, e forma cidades nessas terras conquistadas, esse é o verdadeiro conquistador. Então, aqui surge, né, a ideia de legitimidade das conquistas a partir da lei de Uti Possidetis, ou seja, só é dono da colônia quem efetivamente colonizá-la. Aqui nós temos, então, gente, essa diferença entre a Bula Intercoiteira e o Tratado de Tordesilhas. Essa linha aqui que eu vou mostrar para vocês agora, né, deixa eu só pegar meu ponteiro, que é o laser aqui, ó. Aqui no meu laser eu tenho a linha que é feita em 1493 na Bula Intercoiteira. Então, aqui nós temos as ilhas do Cabo Verde, se estabeleceu que a 100 léguas, né, das ilhas do Cabo Verde se traça aqui uma linha invisível, né, uma linha imaginária, dividindo as terras portuguesas das terras espanholas. Só que aí os portugueses perceberam que 100 léguas das ilhas do Cabo Verde eles iam ganhar nada, né, e resolveram refazer, né, e aí vem o famoso Tratado de Tordesilhas. Então eles estabeleceram que não mais 100 léguas, agora 370 léguas, a partir das ilhas do Cabo Verde, se estabelece uma linha imaginária dividindo as terras dos portugueses e as terras dos espanhóis. É claro que quando os portugueses assinaram isso, eles não sabiam a real dimensão das terras conquistadas. Por quê? Porque Espanha ficou com um número muito maior de terras conquistadas, né, com uma porção geográfica muito maior em relação aos portugueses. Claro que quando os portugueses assinaram esse tratado, não se tinha ainda, né, a real dimensão desse território. Né, o cara que vai pela primeira vez na história descobrir, né, nesse processo de colonização e de expansão
o verdadeiro dimensão das Américas é Américo Vespúcio, né, onde ele vai chegar lá na Patagônia, na Argentina, né, no sul da América, e ele vai ver que esse território aí é um território muito grande, né? Vamos lá então, continuando. Os portugueses. Os portugueses iniciam as grandes navegações em 1415, nós estamos no início do século XV, gente, com a conquista do norte da África, na cidade muçulmana, né, o Império Muçulmano de Ceuta. Aqui nós temos então o abrir das grandes navegações, né, o pontapé inicial dessa expansão marítima. 1453, a expansão das navegações após o domínio turco-otomano no mar Mediterrâneo, então começa a se acelerar as grandes navegações, porque os turco-otomanos estão, né, colocando muitas taxas alfandegárias, muitos impostos na transição desse comércio no Mediterrâneo. 1488, Bartolomeu Dias, navegador português, dobrou o sul da África. Ele vai chamar de Cabo das Tormentas, por quê? Porque era ali onde o Oceano Índico se encontra com o Oceano Atlântico, é um local de mares muito revoltos, né? Então ele vai chamar de Cabo das Tormentas, depois vai ser rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Tá? Mas qual que é o grande feito de Bartolomeu Dias, Rafa, em 1488? É descobrir que o tamanho verdadeiro da África, né? É dizer qual é a dimensão da África e que a partir da África a gente está mais próximo do Oriente. 1498, nós temos um outro navegador português muito famoso, que ele fez pela primeira vez na história o périplo africano, ou seja, ele fez todo o contorno na África através de navegação. Certo? Atualmente, o nome de time de baixa qualidade no Brasil, né? De time ruim no Brasil, o Vasco da Gama chegou em Calicut, nas Índias Orientais. Tá? Em 1500, nós temos a frota das 13 naus de Pedro Álvares Gouveia, ou Pedro Álvares Cabral, chegando na Terra Brasilis, né? Ou no Brasil, certo? Lembrando vocês que há indícios da presença portuguesa poucos anos antes de 1500, né? Tiveram alguns navegadores que estiveram no Brasil aí antes de Cabral, né? E aquela historinha de que o Cabral chegou no Brasil sem querer não cola mais. Os portugueses tinham a real dimensão do globo terrestre, né? Eles tinham a real dimensão, né, dos mares do mundo afora. Eram cálculos, inclusive, lá do período greco-romano. Périplo africano, ou seja, o contorno na África, exploração das ilhas do Atlântico, primeiro as Ilhas da Madeira, depois o arquipélago dos Açores, tá? Então são aquelas conjunto de ilhas que estão entre a Europa e a América, no Oceano Atlântico, são as primeiras regiões a serem exploradas. Já aqui na Ilha da Madeira, nos arquipélagos dos Açores, os portugueses já começam a inserir a cana-de-açúcar. Então, quando eles trazem a cana-de-açúcar para o Brasil, eles já têm uma experiência de como manusear essa planta. O sistema de feitorias feito no Brasil para a colonização do Brasil é um sistema que já era utilizado pelos portugueses na África, né, antes de chegarem no Brasil, quando eles já conquistaram Ceuta, quando eles conquistaram a costa da África, eles já usavam esse sistema de feitorias, assim como o sistema de capitanias hereditárias, né, uma forma de terceirizar a colonização, também era utilizada pelos portugueses na África antes da chegada no Brasil, e a dependência econômica que os portugueses tinham de países manufatureiros, principalmente Inglaterra, certo? Por quê? Porque Portugal não produzia manufaturas, não tinha uma grande caminhada, experiência em manufaturas, como as manufaturas inglesas, por exemplo, como as manufaturas francesas, belgas, né, da região de Champagne, da região de Flandres, né? Logo, os portugueses eram dependentes dessas manufaturas. Então, ao encontrar ouro e prata no Brasil, eles vão continuar comprando as manufaturas, né, porque tem dinheiro em abundância. E os espanhóis? Os espanhóis, então, 1492, nós temos a conquista de Granada e a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. Inclusive tem um filme, gente, fantástico para vocês assistirem aí. Foi vencedor de Oscar em 1994, estrelando um grande ator francês chamado Gérard Depardieu, chamado 1492, a Conquista do Paraíso.
1492, A Conquista do Paraíso, com o ator francês Gérard Depardieu interpretando Cristóvão Colombo, tá? Então, nós temos em 1492 uma data muito especial para a historiografia internacional e para os espanhóis, né, dois grandes eventos. Nós temos em 1492, primeiro, né, o último reino mouro destruído, né, praticamente expulso do território espanhol, né, até de uma forma certamente pacífica, esse último reino mouro. Lá no sul da Espanha, o último reduto do Império Mouro era, então, a região de Granada. E ele é desfeito completamente, né? Os mouros desfazem o seu império em Granada em 1492, a mesma data em que Cristóvão Colombo chega nas Américas, tá? Cristóvão Colombo, que é um navegador genovês, ele ofereceu os seus serviços de dar a volta ao mundo primeiro para Portugal, né? Os portugueses sabiam exatamente qual era a dimensão da terra, sabiam que não ia dar certo, né, pelo tamanho de viagem. Claro que os portugueses não sabiam que havia um continente inteiro pela frente, no meio do caminho. Então, se não houvesse América, ele sabia que o Colombo jamais chegaria nas Índias, né? Porque o período de navegação, né, o tempo de navegação seria muito grande. Os portugueses disseram, não, Colombo, pode ir embora, a gente não aceita a tua viagem aqui. Aí o Colombo, o genovês, vai para a Espanha, oferecer o mesmo serviço que ele havia oferecido antes para os portugueses, oferece para os espanhóis. E ele encontra na realeza espanhola um casal, né, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Aí existe aí um mito na historiografia espanhola de que o Colombo teria se encantado com a Isabel e a Isabel teria se encantado com o Colombo. E a Isabel resolveu, então, apoiar essa viagem, né? E a princesa Isabel, a rainha Isabel de Castela, simplesmente pegou 3 embarcações de pessoas que deviam para a coroa, né, pessoas que deviam finanças ou favores para a coroa, pegou essas três embarcações e deu para o Colombo fazer a viagem dele, né? Eu não me lembro direito, não me lembro o nome das embarcações, é a Pinha, a Santa Maria e a outra eu não lembro, mas eram 3 embarcações, tá? Florentino Américo Vespúcio, um navegador florentino, que entre 1499 e 1505, né, ele constatou que não se tratavam das Índias, como acreditavam os navegadores até então, e que sim se tratava de um novo continente desconhecido, né? Tanto que o continente americano vai ser batizado de continente americano em homenagem a Américo Vespúcio, tá? Tratado de Alcáçovas, ou Tratado de Toledo, tá? Assinado em 1480, define que as rotas de navegação ficariam divididas entre Portugal e Espanha. Portugal ficaria com as terras conquistadas ao sul das ilhas da Madeira e dos Açores, e a Espanha ficaria com as terras conquistadas ao norte. Tá? Tanto que nós temos o Tratado de Tordesilhas, gente, ele é basicamente 14 anos depois desse Tratado de Alcáçovas, né, e Tratado de Toledo. Por quê? Porque eles achavam que as divisões territoriais iam ser entre norte e sul. E depois que eles vão descobrir que, na verdade, as divisões territoriais vão ser entre leste e oeste, né? O leste português e o oeste espanhol. Aqui nós temos, então, a cronologia das grandes navegações espanholas. 1492, genovês Cristóvão Colombo chega nas Américas. E aqui nós temos as 3 embarcações, que eu não soube dizer o nome das 3 antes, né? A Pinta, não a Pinha. Pinta, Santa Maria e a Ninha. Né? Eram as 3 embarcações, então, que a coroa espanhola cedeu, né? Concedeu a Cristóvão Colombo para fazer essa navegação. 1513, Vasco Núñez de Balboa, Vasco Núñez de Balboa alcançou o Oceano Pacífico, é o primeiro navegador a chegar no Oceano Pacífico. 1519, Fernão de Magalhães inicia a viagem, né, de circunavegação do globo terrestre, ou seja, de dar a volta ao mundo, né? O Fernán Cortés iniciou a conquista do México em 1519, o Francisco Pizarro, a região andina do Peru e da Bolívia em 1531, e o João Ayolas, ou Arroias, chegou ao Paraguai em 1537, tá? Que é a região mais no extremo sul das Américas. E aqui nós temos então, gente, as viagens e as rotas marítimas que eram feitas nessa época, né? Como eu disse para vocês lá no início desse material, dessa videoaula, antes das grandes navegações, aqui era o centro econômico do mundo.
Aqui era o maior comércio do mundo entre Oriente e Ocidente, né? O que eu disse para vocês? Os árabes traziam do extremo de Oriente até aqui, até a Península Arábica. Da Península Arábica até o extremo ocidente da Europa, quem fazia esse processo eram os venezianos e os genoveses. Então havia uma dobradinha, né? Um auxílio entre italianos, né, de Gênova e Veneza, com os árabes. Uns traziam até uma certa altura, os outros levavam até o resto da Europa, perfeito? Então, todo o comércio da Europa medieval e do final e do início da modernidade estava aqui. Após as grandes navegações, o comércio passa a ser aqui, ó, no Oceano Atlântico, perfeito? Gente, espero que tenham gostado da nossa aula de grandes navegações e beijos no coração. Valeu, galera!